Você sabia que todas as vezes que usamos o celular, um aplicativo ou acessamos um site, deixamos milhares de rastros em dezenas de sistemas, servidores, roteadores e outros cacarecos de infraestrutura de redes? E que possivelmente nosso provedor de acesso pode estar armazenando os dados sem que saibamos? Existe também a possibilidade de estarmos sendo vigiados por hackers que já têm invadido algum sistema no meio do caminho, ou até mesmo por governos autoritários e ditatoriais, que só são a favor da democracia e liberdade de expressão por falácias eleitoreiras e conveniência. A democracia acaba no momento que imaginam que sua estrutura de poder está sendo ameaçada. O bom é que para tudo isso existe uma solução simples, parecida com usar o metrô. E é sobre isso que vamos falar hoje. E aí pessoal, Dan Korovitch aqui, e hoje falaremos sobre privacidade na internet. Antes de continuarmos, precisamos entender como surgiu a internet. Vamos voltar a 1969, época da Guerra do Vietnã, do Jackson 5, da chegada do homem à Lua, mas principalmente da enorme treta entre a União Soviética e Estados Unidos. Com medo da treta ficar fora de controle, os americanos resolveram criar a ARPA ainda em 1958, Defense Advanced Research Projects Agency, e a ARPA resolveu desenhar o que seria o começo da internet em um guardanapo, literalmente. Uma das histórias contam que a rede seria usada em caso de um ataque nuclear contra os Estados Unidos, para compartilhar e distribuir as informações de modo que elas não se perdessem. Essa história por trás da internet é ótima, vou contar para vocês. E aí pessoal, beleza? Continuando o nosso guardanapo, eu abri aqui com IMP, Interface Message Processor. Já vou mostrar a foto para vocês. Vou mostrar agora. Esse aqui é o MP. O MP era muito mais do que o precursor do modem, tá? Ele realmente fazia um processamento de packet switching muito bem feito. Tanto é que o host A, por exemplo, vamos supor que você tem os 4 nós iniciais da internet. Você tem da Universidade de Santa Bárbara, de Los Angeles, Utah, e um negócio chamado SRI, que é uma espécie de instituto de tecnologia avançada que tem nos Estados Unidos. Isso é muito comum lá. Para fazer a interconexão entre eles, o IMP ele se virava para conectar com os padrões malucos que tinham da IBM, ou o XDS era da Xerox, da Xerox. O DEC era da Digital, então cada um tinha uma interface diferente, não é uma coisa muito padronizada. Os padrões ainda iam ser bolados depois com o passar do tempo. Mas antes isso aqui era interconectado com linha telefônica e seja o que Deus quiser. Então, host A quer falar, por exemplo, o Santa Bárbara quer falar com o Utah, seria o host B, ele mandava a mensagem, o MP se virava com o link da linha telefônica até chegar lá, a mensagem e pronto. Aí você vai falar, mas o que eles faziam? Eu vou fazer uma comparação com a interface de OSI, das camadas OSI que a gente tem hoje em dia. Era muito mais simplificada. Então, o que você tem? Interface física. Como eu disse, tinha linha telefônica. Era par trançado de cobre. Ponto. A data link, a comunicação era feita no nível IMP. Camada de rede era o IMP. Ele fazia o packet switching. Fazia a mágica acontecer. Transporte. Ele fazia toda a comunicação de um para o outro. Então era quase como se fosse para quem tem a minha idade, um TP-Link é como se você estivesse fazendo uma ligação entre interfaces paralelas. Que a gente fazia antigamente quando não tinha a internet. A camada de seção era o NCP, que significa Network Control Protocol, o avô do TCP/IP. A apresentação era o tamanho do pacote que chegava. Mais uma vez, o nosso amigo
a IMP ele se virava. E o que você tinha de obrigação? Telnet e FTP. O que significa? Esse carinha aqui ele podia entrar nesse digital, no terminal, ver o que estava acontecendo, mandar um arquivo, receber e só. Mais nada. E é isso. Essa era a internet em 1969. E, né, pessoal, vamos lá. Continuando. Aquele desenho que estava no guardanapo com 4 nós, ele cresceu bastante, né? Em 73 ele já estava desse tamanho que vocês estão vendo. Já não estava, as distâncias que ele estava percorrendo, tinha do Havaí via rádio até Londres via rádio, e olha só, esse era de costa a costa nos Estados Unidos. Então começou a ficar um pouco inviável você controlar o número de máquinas que já estavam conectadas, né? Utilizando simplesmente o MP desse jeito e tá tudo bem. Tinha que criar alguma coisa lá em cima. O IP, o famoso IP, ele foi criado em 1981, Internet Protocol. Isso aqui é um RFC, para quem não conhece, é Request for Comments. Isso aqui é a cerne de como funciona a internet inteira. Cada pedacinho da internet tem que ser desenvolvido e adaptado em nível global para que a coisa, todo mundo fale a mesma língua, entendeu? Então as especificações são feitas através de RFCs, são os Request for Comments. Eles lançam isso daí, você pode comentar, se você é um pesquisador, você pode comentar, você pode entrar, você pode fazer parte da Internet Society, eu faço parte da Internet Society, e assim faz o desenvolvimento dos protocolos, de como você fazer a comunicação toda, etc. Tá, mas antes disso aqui, como que a coisa funcionava? Existia um negócio chamado Hosts Files, Hostname Table. Esse Hosts ainda funciona até hoje. Como é que isso? Onde que eu encontro isso? Qualquer um que abrir um terminal no macOS ou no Linux, e até mesmo no Windows ele tem isso por uma questão de compatibilidade, você vai encontrar uma tabela de hosts. Em 74 ele era bem curtinho, tá vendo? E você tinha o hostname, você tinha o host address, que era só um numerinho. Lembra muito os telefones antigos, para quem é mais velho como eu. Quando eu nasci, os telefones de São Paulo tinham 6 dígitos só. Só depois que veio desenvolver com 3 dígitos mais 4 para o 7, depois tinha 4 e 4 e assim sucessivamente. É a mesma coisa, a mesma lógica se aplicou aos hostnames. E aqui você está vendo com NPC, né? Lembra que eu comentei no outro pedaço do vídeo, Network Control Protocol, antes do TCP/IP. Você vê que ele foi crescendo. Essas são as redes que você já tinha e esses são os nomes dos hosts. Agora, quando criou-se o TCP, antes de criar-se o nome de domínio, não existia DNS, não existia TLD, Top Level Domain, não existia nada disso. Você simplesmente digitava o número do IP e você ia parar no servidor. Os hosts, ele dava até uma dica do que ele tinha, por exemplo, 8003, para quem lembra do 8, famoso 8888, que é o DNS do Google. Então ele apareceria aqui, 8888, DNS, a mesma coisa. 8004, pegando um aqui, ele é um Unix, ele tem Telnet, tem FTP para transferência de arquivo, SMTP para transferência de e-mail e Time. Ou seja, ele pode servir como servidor de hora. E é isso. Então você tinha esse tanto de hosts aqui. Agora, isso em 83 ele tinha 479. Em 85 ele já tinha 1325. Com o advento do domínio, nome de domínio, que inicialmente foi temporário, a primeira versão do hosts com o nome de domínio implementado, que não deixa de ser uma característica do sistema operacional, já tinha na primeira versão em 84 732 hosts, em 85
você teve um salto para 1423 hosts. Então já tinha as redes bem definidas, tal rede. É a tabela de IPs fechada, concatenada, para que funciona. Por exemplo, 192.5.8.8.0 ela estava para a Universidade de Yale. 192.5.8.9.0 Universidade do Texas, era a rede deles. E aí você poderia procurar os gateways ou os hosts e o que ele estava rodando. Tá certo? Com o advento do nome de domínio, finalmente, em 85, você tem a primeira versão com 1528 hosts e a segunda versão 1837, em 88. Aqui, aí o bicho começou a pegar. Para organizar tudo isso, você trocava esse host, você pegava esse host, um mandava para o outro, para que você tivesse acesso a saber o que está acontecendo na internet. Conforme ia crescendo o número de hosts, esse tipo de troca começou a se tornar bem inviável. Tanto é que o hosts TXT de 89, já com TCP/IP, número de domínio e alguns NICs, .1000, o primeiro tinha 9.130 hosts aplicados. Aí eles começaram a cair em desuso. Pode ver que ele diminuiu. Vamos abrir esse aqui. Olha a quantidade de redes que tinha. Nisso, eles já estavam se preocupando em utilizar o que a gente chama de Autonomous System e troca de tabela de endereçamento IP. E eu também vou falar sobre como funciona os root servers, que é o que pode parar a internet, literalmente. Particularmente, o tamanho da internet que está chegando começou a ficar muito difícil fazer a gestão de tudo isso, né? Então, eu fiz uma linha, eu achei uma linha do tempo aqui muito bem feita, e está explicando, por exemplo, em 1980 começou a fazer o standard do IP versão 4, né, que a gente está mais acostumado, que aqueles são 4 casas. E aqui, Computer Network, aqui, no 83 já temos o DNS, começa a ser desenvolvido em novembro de 83. E não faz tanto tempo assim, vocês parando para pensar. Já estavam imaginando que ficar usando aquela tabela de hosts ia dar confusão, né? Por exemplo, em 84 é criado a RFC 920, que você tem os top level do mês, que não são definidas, o .com, .gov, .edu e assim sucessivamente. Em 89 acontece uma coisa muito importante. Tem um carinha chamado Sir Tim Berners-Lee, que é um físico britânico que trabalhava no CERN, e em cima de um sistema, de um computador da Next. A Next era uma fabricante de computadores que foi criada pelo Steve Jobs junto quando ele foi demitido da Apple. E eram computadores fascinantes. E em cima dele que o nosso amigo Tim Berners-Lee, ele criou o World Wide Web, como a gente conhece, HTTP. Qual que era o intuito dele? Fazer a troca de informações sem que você precisasse fazer a transferência do paper, né? Geralmente, o que eles utilizavam? Eles utilizavam um documento de LaTeX. LaTeX é uma... antes que alguém pense besteira, o LaTeX é uma linguagem de programação que você formata documentos. É horrível. Eu trabalhei com ela quando eu fiz iniciação científica em física e é horroroso. Não quero nem saber como é que funciona. É terrível. Eu trabalhava com Fortran e LaTeX. Realmente é uma coisa de dinossauro. Enfim. E é isso. E aí, em cima disso, houve a necessidade da criação de tabelamento IP meio que automatizado. Como que isso se deu? Primeiro eles criaram os Root Name Servers, porque eles sabiam que a coisa ia começar a explodir.
Os Root Name Servers são servidores que ficam ao redor do globo, controlando, por exemplo, o TLD. TLD, vamos supor, é o Top Level Domain. Net, com, SE, org, etc. são TLDs. Então, o DNS ele funciona da direita para a esquerda, de trás para frente. Então ele lê primeiro o TLD, aí ele procura qual domínio e o que ele tem de host pendurado em cima. É isso que a gente está vendo aqui. TLD.com, vamos supor que você está querendo no Google. O que você quer do Google? Ah, eu quero o buscador, www, tem o Docs, tem o no Netflix, o que você quer? O account. E assim sucessivamente. Os root servers eles estão espalhados ao redor do mundo, como vocês podem ver aqui. Então, vamos supor que nos Estados Unidos você tem 191 na costa leste, vários aqui na costa oeste. Aqui em Washington você tem 31, 26 na região de oeste, todos esses são root servers. Eles armazenam tanto todos os TLDs que são específicos dos Estados Unidos para essa região, eles que estão armazenando. Então você tem os com.br, eles são colocados aqui no Brasil. Aí você tem os da África, da Ásia, da Europa. Então cada parte do planeta ele tem o seu root server próprio. Outra coisa que é importante mencionar é que existe uma coisa chamada Border Gateway Protocol. Fiquem tranquilos, daqui a pouco eu vou unir todas essas ideias, tá? Eu sei que é muita informação, mas a ideia é essa. Ela começou a ser desenvolvida em 91 com o BGP3. Atualmente a gente está, não lembro qual versão, mas acho que a 4 já está em desenvolvimento assim, enfim. A Border Gateway Protocol significa que você vai fazer uma troca de tabela de IP. Vocês lembram disso daqui? Então, isso aqui são só os TLDs dos domínios. A gente não está falando disso daqui. Isso daqui é a rede global de internet via fibra ótica. Pode ver que tem pouca fibra ótica, né? Saindo de São Paulo. Aqui em São Paulo sai da Praia Grande, tá? Conecta no Rio, aí você tem algumas interconexões. Em Fortaleza tem um monte de gateway. Isso aqui que eles estavam conversando outro dia, que poderia dar muito errado, que se tivesse uma exploração num pré-sal aqui, alguma coisa assim. E tem que ter conexão que vai até Miami, que vai até a África, que vai até a Europa. Então é pesado essa interconexão. Cada lugar do mundo ele tem. Eu vou simplificar de uma maneira bem didática e me perdoem se eu tiver pulando alguma parte muito técnica, principalmente para os geeks que estão assistindo. Não significa que eu não saiba, mas é que eu preciso atingir o maior número de pessoas possível. Cada região do planeta ele tem tabelas de IP que são reservadas e assim como são reservados os TLDs, tá? Essa troca ela acontece nesse nível aqui, Autonomous System. O Autonomous System, para ele funcionar, ou aquele que funciona para ISP, trânsito de internet, que se chama Transit AS, ele precisa ter no mínimo 2 outras conexões. Ou seja, ele tem que estar em trio. Então, A, B e C. E o que acontece? Para você ter um Autonomous System, basicamente, você ter trânsito na internet, você tem que ter pelo menos 2 links a mais. E ocorre a troca de tabela. O que é troca de tabela? Você recebe um monte de IPs que você adquire e paga anualmente, e você troca aquela tabela de roteamento com outro Autonomous System. É como se você estivesse trocando informações com o seu vizinho. Olha, se eu receber uns pacotes aqui, eu vou saber que é para você. Aí eu te encaminho. E ele faz a mesma coisa. É como se fosse uma camaradagem entre vizinhos. Não sei se ficou claro. De novo, se não ficou, deixe seus comentários que eu vou responder da melhor maneira possível. Estou tentando simplificar.
né? Mas é uma coisa, um conceito muito importante e vital para o funcionamento da internet. É importante de mencionar também que cada porque o root server é a maneira que, se for necessário um dia parar a internet, eles vão fazer um shutdown nesses root servers e a internet provavelmente vai parar. Agora, em nível de bloquear o acesso a determinados serviços, isso ocorre no Autonomous System. Então o Brasil tem os Autonomous System deles, eles são regulamentados pela Anatel, e caso haja uma ordem judicial, independentemente dela, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas se tiver uma ordem judicial que queira bloquear acesso a determinado serviço, é aqui que vai acontecer. Eles vão pegar todo o Autonomous System que está aquele serviço embaixo dele e bloquear o acesso e corta aqui. Entendeu? Por isso que leva até um tempinho para que o serviço seja restabelecido quando a ordem judicial é cortada. Certo? Então aqui você tem as redes distribuídas de fibra ótica ao redor do planeta. Aqui, por curiosidade, eu coloquei um mapa de todos os satélites. Sim, cada pontinho aqui é um satélite, tá? Esse aqui é um satélite, são satélites do Starlink, que estão em operação nesse momento, são um mapa real time. E você tem também a mapa de cobertura das operadoras de telecomunicações. Então, gente, o que eu queria dizer é o seguinte, fechando essa parte do vídeo, é bem complicado você querer dizer que você consegue fechar completamente a internet e controlar completamente. Se nem a China consegue, né? Aí fica a reflexão para cada um de vocês. Pessoal, a última parte desse vídeo, que está bem extenso já, eu vou explicar para vocês o que acontece quando você acessa um site sem a VPN e um site quando você está usando a VPN. Agora vocês estão sabendo o que é um DNS, vocês estão sabendo o que é um Autonomous System, vocês estão sabendo como funciona a internet desde os primórdios. E aí eu quero que vocês fiquem bem tranquilos em relação a como funciona tecnicamente essa questão de você acessar um determinado servidor. Desde o guardanapo até aqui. Então vamos lá. Aqui você está com o seu celularzinho no Brasil, aí você contratou um provedor de internet, seja ele qual for, Vivo, Claro, TIM, Oi, Starlink, etc. Lembra que ele vai te dar um IP brasileiro, que foi determinado pela ARIN para que você utilize aqui. Então você tem Wi-Fi, você vai lá, eu quero acessar o site xpto.com. O roteador vai dar uma olhada no DNS, né, que é a bússola, e aí ele vai ver, ele quer saber onde fica tal site. Ele vai lá procurar e ele vai te dar o caminho. 172.64.150 alguma coisa. Ele te deu o IP 187.97.80.233, um IP genérico. Aí ele vai passando pelos Autonomous Systems, lembram? E outros roteadores e vai passando até para o satélite, fibra ótica, então não sei o que. Vamos supor que o XPTO ele fica na Nova Zelândia. Quando você chega no último roteador, ele pode fazer um log do teu IP e o log do próprio servidor falando, fulano de tal tentou no dia 2 de setembro de 2024 às 13 horas utilizou o celular Android para acessar o site. Nada impede que o DNS do provedor de internet seu armazene o log de acesso, conforme eu coloquei aqui. Isso aqui, informação é poder. Ele está sabendo quem você é, qual é o teu endereço, por exemplo, a Rua Arruada Ruída, número 100, apartamento 101, bairro Bem-TV, São Paulo, capital. Coloquei no numérico, no genérico aí para vocês entenderem. Então ele pode vender esse tipo de estatística, de acesso? Pode. Você pode fazer alguma coisa para se proteger contra isso? Também.
isso é ruim? Não necessariamente. Eu estou deixando muito claro, eu estou sendo muito transparente com vocês. Isso aqui pode ser usado para o bem ou para o mal. Informação é poder. Só que dados são muito importantes e é o novo ouro da nossa época. Cada sisteminha que você passou aqui, ele pode logar que você chegou até chegar no XPTO? Pode. E ele vai saber que você veio do Brasil? Vai. Tá? No log dele também vai estar lá. Eles sabem que se você acessou no computador ou no celular, eles sabem qual modelo do celular. Todas essas informações são facilmente visíveis para qualquer um. E se vocês quiserem um vídeo mostrando isso, eu vou fazer. E é realmente assustador. Agora, quando você usa uma VPN, a coisa muda um pouco. Quando você usa uma VPN, você configura ela direto no... Geralmente, você configura direto no seu computador ou no seu celular. E você passa a ter um IP. Vamos supor que você contratou uma VPN americana. Ou que você está acessando um gateway nos Estados Unidos. O seu IP passa a ser o da VPN, do provedor da VPN, e não mais o provedor de acesso. Ele não enxerga mais o seu IP. Você está passando por ele, não deixa de ter uma camada de conexão com ele, mas você vai passar pelo VPN americano. Provedores de VPN que são sérios, eles não fazem log de acesso, tá? Então você não vai estar sendo vigiado. Você quer acessar o XPTO? Beleza. Você não está mais passando pela camada da provedora de acesso. Não está usando o DNS dele, está usando o DNS do VPN. Se ele não souber onde está o XPTO, ele pode consultar o root server da região, vai te dar o caminho. E ao invés do IP brasileiro que você tinha, o que ele vai ver? Vai ver o IP da VPN. O IP da VPN pode ser um IP genérico. Mesmo que eles loguem no meio do caminho, eles não vão estar vendo quem você é de fato. Eles vão estar vendo o IP da VPN. Inclusive no próprio xpto.com. É uma camada extra de proteção. Sim. Tá? Agora, eu não vou ser hipócrita, eu não vou deixar de falar a verdade para vocês. Quando você utiliza uma VPN, a camada de proteção que existe é entre você e a VPN. Agora, o que acontece depois da VPN é como se você pegasse um túnel de metrô, que nem eu falei no começo do vídeo. Agora, o que acontece depois que você sai do metrô, aí só Deus sabe. Você saiu do outro lado, você atravessou uma ponte. Isso não significa que necessariamente você esteja 100% seguro. Você está seguro enquanto você está dentro desse túnel, quando você está em cima dessa ponte. Eu espero ter sido claro em relação a isso. E mandem suas dúvidas, críticas, sugestões. De novo, eu estou me desculpando, mas eu tentei fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, da maneira mais simples possível e que atinja o maior número de pessoas possível, porque eu acho simplesmente um absurdo a maneira como algumas pessoas que conhecem de tecnologia tratam pessoas que não conhecem de tecnologia. Eu acho que tem que ser acessível para todos. Tá bom? Valeu! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mim foi extremamente gratificante fazer. Eu gosto muito de explicar as coisas para todos e sempre me deixa feliz quando mais pessoas têm acesso a conhecimento, que muitas vezes se perde em tanta bobagem que a gente vê por aí. Não deixa de se inscrever no nosso canal, comente, compartilhe e mande suas dúvidas, sugestões, críticas, serão todas lidas e bem-vindas, tá bom? Nosso site é www.hack108.net. Abraço, fui!